Como criar conteúdos para o meu escritório de contabilidade? Se você fica viajando na maionese na hora de criar seus conteúdos e não consegue tirar a ideia do papel, vem comigo que eu vou te dar ideias infinitas para você conseguir produzir conteúdo. Então, simbora! Então, primeira coisa que você tem que entender são as ferramentas de pesquisa. Primeira ferramenta, galera, que eu vou falar é o ChatGPT. Sinceramente, produzir conteúdo hoje sem utilizar a inteligência artificial, você vai estar deixando dinheiro na mesa, né? Aquela velha frase clichê que você já deve ter ouvido falar, mas que é a mais pura verdade. Quem não está usando inteligência artificial vai perder o espaço para quem usa. Isso aqui é uma realidade do mercado que você precisa estar atento. Então, saber utilizar o ChatGPT hoje, ele é fundamental para que você consiga ter boas ideias de conteúdo, certo? E ideias não vêm do nada, você tem que entender esse conceito, que as ideias não vêm do nada. Então, a partir do momento onde você entende isso, fica muito mais fácil, porque ideia, ela vem de referência, ela vem de pesquisa, e as melhores ideias que se tem no mundo são adaptações de outras ideias que já deram certo. Então, não tente ficar reinventando a roda, não tente ficar criando uma ideia muito inovadora, porque no final das contas, as principais ideias inovadoras que a gente tem são sempre pequenas variações de ideias que já deram certo. Na minha visão, esse é o grande segredo do sucesso. É você não querer ficar reinventando a roda, é você simplesmente replicar a roda da maneira como ela já foi feita, mas apenas otimizando alguns botões, certo? Então, essa é a minha visão. E como que eu vou fazer para ter ideias infinitas de conteúdo? Beleza, eu já sei que eu tenho que usar o ChatGPT, mas como que eu vou fazer para, na prática, conseguir ter esse resultado, certo? Então vamos lá, eu vou citar 5 passos que você vai ter que seguir para poder conseguir ter ideias infinitas de conteúdo. Primeiro passo, você vai listar todos os benefícios e as dores do cliente que você está atendendo. E aqui é o maior desafio. Eu já tenho bastante conteúdo aqui no meu YouTube falando sobre como você usa os nichos. Eu recomendo que você assista alguma dessas aulas. Já vou deixar aqui um link caso você queira clicar e já assistir lá para você entender. Mas aqui você tem que entender esse conceito. Porque se você não tem nicho definido, meu amigo, você não vai conseguir usar o ChatGPT no seu potencial máximo. Porque numa visão assim mais macro, eu acho o ChatGPT fraco na produção do conteúdo. Porra, Arthur, como assim, cara? Tu tava falando pra usar o ChatGPT, você tá me falando que o ChatGPT é fraco? É, exatamente. Ele é fraco na produção de conteúdo. Quem tem que ser forte na hora de utilizar o ChatGPT é o usuário. Você tem que dar a base para que ele consiga trabalhar bem. E aí, quando você entrega uma base, por exemplo, genérica, querendo falar, por exemplo, com um segmento inteiro de prestador de serviço, por exemplo, o que vai acontecer? A sua comunicação vai ficar um lixo. Porque como que eu consigo contar uma boa história? Contando o dia a dia do profissional que eu escolhi trabalhar. Então, quando eu fizer um conteúdo, por exemplo, para um médico, cara, eu vou dar o exemplo, eu vou fazer um storytelling do médico que é plantonista, falar que o cara trabalha, literalmente virado, né? Às vezes o cara faz 24/48, né? Fica literalmente o dia inteiro no hospital. Qual é o tempo que esse cara tem para ficar se preocupando, por exemplo, com contabilidade, com imposto, com burocracia? Normalmente esse cara aqui, ele quer pagar a contabilidade e ele quer que a contabilidade resolva tudo. E aí é importante você ter um plano de BPO financeiro para oferecer para ele, né? Porque esse cara tem alta chance de contratar. Mas na hora de fazer o conteúdo, tu vai contar o dia dele, que, você que é médico, o cara tá o dia inteiro atendendo seus pacientes, não tem tempo para se preocupar com contabilidade, tá pagando mais imposto do que você deveria, mas no final das contas você não tem tempo para se preocupar com isso. E eu tenho uma solução que pode te ajudar a pagar até 4 vezes menos impostos. E o principal, a gente vai fazer toda a parte burocrática, toda a parte chata por você, inclusive até o agendamento do pagamento desse boleto a gente faz para que você consiga ter mais tempo de tomar conta da vida dos seus pacientes.
E aí, cara, a tua comunicação ficou muito mais persuasiva, ficou muito mais interessante para aquele público-alvo, do que simplesmente você falar: ei, você que é prestador de serviço, tá recebendo, sei lá, no CPF, ou não tá emitindo nota fiscal pro teu cliente, contrate aqui a contabilidade para resolver e pagar menos imposto. Cara, a comunicação vai ficar uma porcaria se você não tiver um nicho para poder contar uma história daquele nicho. E ponto, não adianta você querer contra isso, tá? Por isso que é importante você entender sobre nicho e diferencial, porque é isso que vai fazer o ChatGPT trabalhar no seu potencial máximo. É você ter um documento com todos os benefícios do diferencial, e também nesse documento eu recomendo você colocar isso aqui, tá? Criar um Google Docs ou um documento no Word para organizar isso aqui, para que todo o seu time consiga inserir esses dados no ChatGPT com uma facilidade. Então você vai listar benefício, dor do cliente e história da empresa. Porque aí o ChatGPT ele vai usar todos esses dados para poder desenvolver um conteúdo para você. E aí, meu amigo, o resultado ele vai ser muito maior, certo? O segundo passo é você ter um bom gancho. Tá? Os primeiros 3 segundos é o que retém sua audiência ao longo do vídeo. Então, quando eu entendo que eu tenho que ter um segundo passo, um bom gancho, eu consigo pedir o quê? Para o ChatGPT reforçar o gancho. Ou, por exemplo, ele me entregou um conteúdo, eu não achei atrativo a chamada inicial, e aí o que eu fiz? Eu pedi para ele refazer o gancho do conteúdo, e aí ele vai lá e me dá uma ideia melhor de gancho. E aí, se eu sei qual que é a ordem, se eu sei o que eu pedi para o chat, fica muito mais fácil ele me entregar aquilo que eu estou precisando. Então, por isso que é importante você ter um passo a passo, tá? E aí, conteúdo rápido e explicativo. Rede social hoje, cara, é 45 para 60 segundos no máximo de conteúdo. E você tem que dar algo de valor em muito pouco tempo, senão o cara simplesmente vai embora do seu conteúdo. Então, para quem é contador, aí entra mais um ponto. Se tua comunicação é genérica, meu amigo, eu já gosto de falar que ninguém quer saber de contabilidade, né? A grande massa, ninguém quer saber de contador. A maioria contrata por obrigação. A gente sabe que essa é a realidade do mercado. Tem aquele 1% que não? Beleza, tem. Mas 1% não se aplica aqui quando a gente fala de Instagram, que funciona com base no algoritmo que quer alcançar a maior quantidade de pessoas. Então eu preciso entregar um conteúdo rápido, explicativo e que gere bastante estímulo visual. Tá? Não pode ser um conteúdo parado, um conteúdo estático. Eu tenho que ter estímulo visual, seja trocando de ambiente, seja trocando de posição, tá? Você precisa ter essas quebras de padrões dentro do vídeo para poder ter um conteúdo realmente forte no teu Instagram. E aí, obviamente, você pode pedir o quê? Para o ChatGPT te ajudar a formatar isso aqui de uma forma estruturada para que você tenha mais retenção no teu vídeo. Quarto passo, fazer um CTA. E cara, fazer um CTA pode parecer bobeira, mas isso aqui é fundamental para a tua estratégia de Instagram. Porque quando a gente fala em CTA, cara, existe CTA topo de funil, tem o CTA para o fundo de funil, e aí você tem que saber qual é o CTA que você vai estar trabalhando dentro do teu conteúdo. Lembrando que CTA fundo de funil, que é chamando para a compra, não é o ideal ficar fazendo toda hora. Tá? O ideal é você ter ações específicas dentro do mês para poder ficar chamando para compra. Porque ninguém quer ficar seguindo o Instagram para tomar a oferta toda hora. Tá? Principalmente quando você atrai a pessoa pelo conteúdo. Você tem que continuar o quê? Nutrindo ela de conteúdos e conteúdos o quê? Que levem ela numa jornada de compra até que chegue um momento onde ela contrate o seu negócio de contabilidade. Tá? O quinto passo é você otimizar a linguagem e os formatos. Tá? Então, a partir do momento, o que significa isso daqui? Tá? Otimize a linguagem e os formatos. Vamos trazer um cenário prático. Eu fui desenvolver um conteúdo em Reels, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo conteúdo em estático, eu posso fazer o mesmo conteúdo em carrossel, eu posso fazer o mesmo conteúdo testando um gancho diferente. Então, cara, hoje eu posto um conteúdo que tem uma mesma base, tá? Eu vou ensinar o cara, por exemplo, a parar de receber no CPF, vai receber no CNPJ, tá? Um conteúdo basicão, só para dar de exemplo. E aí eu vou testar
diferentes tipos de chamada para esse mesmo conteúdo. Então, com isso que eu consigo pegar um único conteúdo. Eu faço um carrossel, eu faço um estático, eu posso mudar o gancho 5 vezes desse conteúdo. Óbvio que você vai demorar um tempinho para postar, pelo menos uma semaninha. Mas aí, ainda assim, cara, é um único vídeo que você consegue ter um aproveitamento muito grande. Então, quando eu pego um conteúdo que eu já fiz, eu mudo o início, eu faço um estático, eu faço um carrossel, eu faço um reels, eu consigo aproveitar muitas vezes a mesma ideia de conteúdo para fazer vários formatos. Então é importante você ter essa visão. Fora que às vezes você deu um conteúdo mais técnico, e aí você pode pedir para o próprio ChatGPT transformar esse conteúdo em algo mais didático e que tenha mais a ver com a rotina do teu nicho, que ele vai conseguir te dar uma ideia com a mesma base de conteúdo, mas contando uma história. Então eu posso ter a mesma base de conteúdo e falar dela várias vezes diferentes. Então por isso que é muito importante você ter as dores do seu cliente listadas, porque as dores são as mesmas. Se eu tenho dores iguais, os conteúdos vão ter sempre a mesma base. Tá? No final das contas, eu sempre vou falar sobre a mesma dor, sobre óticas diferentes. Então, quando eu falo em rede social, não é sobre fazer algo novo todo dia. É sobre se reinventar com o mesmo. Porque o ser humano ele gosta de previsibilidade. Então, por isso que quando eu sou previsível, quando eu tenho um conteúdo previsível, as pessoas gostam muito mais desse tipo de conteúdo. Então, por isso que é importante você ter essa visão de linguagem e de formato. Vamos para um exemplo prático de conteúdo aqui, né? Eu já dei um exemplo freestyle aqui, mas eu escrevi uma estrutura aqui também. Então, cara, Nutri, se você recebe por Pix, você corre um sério risco. Então aqui eu fiz o quê? Eu gerei identificação, eu deixei claro com quem eu estou me comunicando, eu quero falar com o Nutri, que o que recebe por Pix. E aí eu já faço o quê? Um alerta de risco, um alerta de problema para ele, né? Então, porra, o cara que for ver o vídeo, que ele for Nutri e eu falo que ele tá correndo um risco, cara, ele vai querer saber que porra é essa de risco que ele tá correndo. Ele vai querer saber o que tá acontecendo. E aí ele vai ver, cara, em 2023 foi aprovado o cruzamento de dados da Receita e do Banco Central, agora é em tempo real. Caralho, ele vai falar, puta merda, e aí? Tá, mas o que isso aqui tem a ver comigo? Será que eu vou ser pego na fiscalização? Se o cara só nega, se o cara não tá pagando imposto, aqui ele já vai estar preocupado, ele vai querer continuar assistindo o vídeo. E aí eu venho e falo pra ele, cara, se você não declara esse Pix que você recebe, tu vai perder dinheiro. E aí ele vai falar, puta merda, velho, eu não declaro essa porra, fudeu, e agora? Eu venho, e agora você pode abrir um CNPJ e economizar até 5 vezes mais impostos sem dor de cabeça com a fiscalização da Receita Federal. Fale agora com nossos consultores e não corra esse risco. Então, cara, um exemplo muito simples aqui de fazer um conteúdo. E aí esse mesmo conteúdo aqui, você pode, por exemplo, desenhar num papel, explicando pro teu lead como é que funciona o Pix. Você pode fazer uma animação com voz de IA, você pode botar várias imagenzinhas animadas, pode pedir para quem tem editor de vídeo, tá, galera? Sem problematizar aqui as coisas. Mas para quem tem produção de vídeo, cara, bota na mão do editor, pede para ele colocar uns memes, faz uma brincadeira com o conteúdo e bota uma voz de inteligência artificial. Ou até mesmo que usa uma narração sua, que você desenha no papel, e um segundo vídeo que você solta um mês depois com uma voz de IA ensinando a mesma coisa. Então, cara, não é sobre fazer conteúdos diferentes toda hora, porque se fosse sobre isso a gente estava lascado. A gente ia acabar saindo o quê? Da nossa linha editorial. E a linha editorial, galera, é o tipo de conteúdo, é para quem eu estou falando. E quando eu tenho isso muito bem definido, isso ajuda a você ter clareza e não querer ficar desviando o teu foco. Tá? Então é muito mais sobre você explorar os formatos diferentes. Tá? E existem tipos de conteúdo também. Tá? Eu posso fazer conteúdo de prova social, conteúdo técnico, conteúdo de meme, conteúdo de conversão, que é o conteúdo que chama o cara para compra. Eu posso fazer conteúdos de gestão, tendo em vista que conteúdos de gestão, ele pode trazer mais público do seu nicho, porque mais pessoas do nicho se interessam por gestão, né, do que, por exemplo, contabilidade. Então, quando eu faço conteúdos de gestão, eu consigo atrair mais audiência qualificada a um preço mais barato.
né? Porque eu consigo alcançar mais pessoas com conteúdo de gestão, que é um conteúdo mais topo de funil. O cara ainda ele ainda não está no momento de compra, né? Eu estou simplesmente atraindo ele para poder conhecer a minha marca. Então, quando eu vou entendendo os tipos de conteúdo, quando eu vou entendendo os nichos, dor, benefício, e usando, obviamente, um chat GPT aqui da vida, cara, eu simplesmente vou conseguir construir outro resultado. E aí, se você ficou aqui agora até o final do vídeo e você quer uma aula de chat GPT, eu só vou liberar aqui a aula de chat GPT se eu tiver no mínimo uns 5 comentários aqui pedindo para eu gravar e ensinando vocês a usar o chat GPT. Se gostou do conteúdo, não esquece aquele like e de compartilhar com aquele contador que não tem ideia na hora de produzir conteúdo. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.